Krishna. Então hoje nós temos um tema relacionado com a filosofia mesmo, Vedanta, e eu trouxe uns apontamentos meus, não estão preparados para uma apresentação assim formal em PowerPoint, mas são apontamentos que na intimidade podemos compartilhar esses apontamentos e puxar o tema da palestra, mas eu queria fazer um pouco da introdução sobre isso. Prabhupada fala desse tema na introdução ao Sri Ishopanishad, um livro dos Vedas, e Prabhupada apresenta esse tema dos Brahmanas na introdução, que foi tirada, foi composta depois de uma palestra dada por ele na Inglaterra. Então os devotos organizaram para fazer essa introdução para o Sri Ishopanishad. A epistemologia, a palavra episteme significa conhecimento, e é uma palavra grega, de origem grega, significa conhecimento, logia, estudo, então estudo do conhecimento. Também é chamado de teoria do conhecimento, e é um recurso da filosofia para validar as teorias, o conhecimento como ele é apresentado, para que não se deixe de uma forma caprichosa apresentar um conhecimento cujo valor é relativo apenas a quem experimenta, a quem vive. O conhecimento, para ser reconhecido assim, deve ter um valor universal, um valor científico que, aplicado à vida de alguém de alguma maneira, da maneira correta, produzirá o efeito previsto. Então, existem na teoria do conhecimento védico, existem 10 brahmanas, ou 10 sistemas epistemológicos. E quando o Prabhupada apresenta nos Upanishads, ele apresenta apenas 3: Shabda, Pratyaksha e Anumana, dando valor especial a Shabda, que é revelação. Pratyaksha é o conhecimento prático, experimental, e Anumana é inferência, que inclui indução, dedução, raciocínio. Então, Prabhupada apresenta apenas esses 3, mas tradicionalmente são 10 brahmanas. Eu vou apresentar isso na exposição que vou fazer. Então, qual é a importância disso? No Bhagavad Gita, Krishna, no verso 2 do capítulo 9, Krishna apresenta a palavra Pratyaksha. Ele diz: Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamutama Pratyaksha Vagaman Dharmyam Sushukam Kartum Navyayam. Ele está glorificando o conhecimento transcendental. E nesse ponto, de acordo com o comentador do Bhagavad Gita, Vishwanatha Chakravarti, Krishna quer apresentar agora um conhecimento com uma característica especial, não mais o conhecimento que visa a liberação, como foi apresentado nos capítulos anteriores do Bhagavad Gita, mas agora o conhecimento que visa estabelecer a relação de serviço com a pessoa suprema.
com a pessoa que o conhecimento define. Então, nesse verso específico, Rajavidya, Krishna diz que esse conhecimento é o rei de toda a educação. Raja significa rei e Vidya, conhecimento. Rajavidya, depois ele chama de Rajaguhyam, que é o conhecimento mais confidencial. Pavitram, que ele é puro, incontaminado. Ele é apaurucheya, ele não é tocado pelas limitações dos seres humanos. Ele vem do mundo espiritual como é e é aplicado então na sociedade humana e produz efeito. Então por isso ele é chamado Pavitram. Depois Idamuttamam, ele também é o conhecimento superior. Uttama significa, em sânscrito, significa superior. Então é o conhecimento mais elevado que se pode obter. Idamuttamam, aí vem a palavra Pratyaksha. Pratyaksha Vagamam Dharmya. E ele é então a perfeição da relação com Deus, da religião, porque de maneira prática ele revela o eu. Então, Pratyaksha Vagamam Dharmyam, e conclui o verso dizendo Shushukam Katunagayam, que ele é eterno e é executado alegremente. Shushukam. Então a pessoa executa de maneira natural. Embora a vida espiritual não seja natural no contexto em que nós nos encontramos, a vida espiritual é diferente da nossa vida material. A vida material sim é natural. Natural é comer, natural é dormir, natural é praticar todos os recursos que o corpo tem, todas as capacidades que a mente tem. Isso é o natural. Mas a vida espiritual requer tapasya, austeridade, requer uma observação das nossas tendências mundanas, as nossas tendências naturais, e então ver e compreender que, se for pelos atrativos naturais do funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, da nossa inteligência, nós nos tornamos vítimas do mundo como ele é. Então, para viver a vida espiritual é preciso um toque de tapasya, de austeridade. E essa austeridade vai fazer a diferença na nossa maneira de se relacionar com o mundo material, até com o nosso próprio corpo. Então, ainda assim, quando tratamos do conhecimento transcendental, o conhecimento espiritual de Bhakti, nós naturalmente ficamos felizes, alegres, vivenciamos a nossa natureza Ananda, bem-aventurada, que faz parte da alma. E esse é um recurso que o nosso espírito toma como fonte de inspiração para a tapasya. Então, quando nós começamos a praticar a vida espiritual e observamos os resultados das nossas atividades e vemos que ficamos alegres, que estamos entusiasmados com aquela prática e sentimos mudanças para melhor dentro de nós mesmos, esse entusiasmo favorece o aprofundamento da nossa reflexão a respeito do valor da vida. Então, a epistemologia nos leva a compreender o valor do conhecimento e do conhecimento válido, o conhecimento que tem natureza universal, o conhecimento que tem a capacidade de revelar algo de acordo com a metodologia apresentada, e que esse algo será sempre o mesmo. Como no caso de Bhakti, né, nesse verso Rajavidya diz que ele é a perfeição da religião. Então,
porque ele revela o eu, como o eu é, revela o Espírito Supremo. Então a prática do serviço devocional é validada pelo sistema epistemológico Pratyaksha, ou seja, experimente e veja. Prabhupada muitas vezes falou isso. Prabhupada é o nosso mestre espiritual, a pessoa que trouxe esse movimento da Índia, dos livros védicos da Índia, que eram bem desconhecidos no Ocidente, para o Ocidente. Então Prabhupada, nosso mestre, ele dizia isso: experimente, simplesmente cante o mantra Hare Krishna. Nós cantamos aqui com Rafael no violão, depois eu cantei um pouco também. Então esse cantar do Mahamantra Hare Krishna provoca em nós uma experiência de natureza transcendental, porque embora a vida espiritual não seja natural, é a nossa consciência original. O nosso estado original de existência é espiritual. Agora nós estamos encobertos, por isso não é natural. Por isso o natural é que a gente se identifique com o corpo. Por isso a gente busca satisfazer as necessidades do corpo, nossas necessidades psicológicas. E isso é natural, porque o corpo está predominando sobre o espírito. Mas à medida que nós vamos praticando um processo que pode resgatar a natureza espiritual da nossa verdadeira identidade, essa natureza espiritual se manifesta. E a manifestação primária vem a nível de Ananda, bem-aventurança. Então nós sentimos a bem-aventurança de cantar. Então essa é a experiência preliminar mesmo, primária, que logo sentimos quando começamos a praticar. Quando começamos a conviver com os devotos, a ouvir o que os devotos falam, a fazer o que os devotos fazem. Então nós desenvolvemos essa experiência. Então esse verso, Brajavidya, do capítulo 9 do Bhagavad Gita, que apresenta Bhakti, ou o processo de glorificar e de se relacionar com o Senhor Supremo, glorificando seus nomes, adorando, prestando serviço de diversas maneiras. Esse processo de Bhakti é a nossa emoção original, porque como espíritos, como parte de Deus, nós queremos essa relação com Deus. No mundo material, devido à influência onde nós estamos vivendo, devido à influência humana, então esse processo ganha nomes de religiões diferentes. Então são processos autorizados, genuínos, mas que são então institucionalizados na forma de religiões, e essas religiões trabalham as nossas capacidades. Porém, a religião deve dar a oportunidade de uma experiência mística, de uma experiência espiritual verdadeira. E no caso de Bhakti, a experiência adequada para ela que nós estamos vivendo é a experiência de cantar os nomes de Deus, de recitar os nomes de Deus, de mergulhar na intimidade dos nomes de Deus. Deus é absoluto, então os seus nomes são idênticos a Ele, tem as mesmas potências dele. Ser absoluto dá essa qualificação de que o nome tem a mesma potência que Ele. No mundo material, o mundo de nomes, os nomes são diferentes do objeto em si, mas na natureza absoluta de Deus, Deus e seus santos nomes são idênticos. Então, quando nós cantamos os nomes de Deus, nós experimentamos esta relação com Ele. E esta relação essa relação é chamada de Pratyaksha, experiência pessoal, experiência dos sentidos. Então, essa experiência é reconhecida como conhecimento válido, porque você vivenciou, você experimentou. No mundo de hoje, essa é na verdade, no mundo em que estamos vivendo, a forma de conhecimento mais popular é exatamente essa, em que os nossos sentidos
entram em contato com alguma coisa e concebem a natureza daquela coisa. E assim a gente adquire o conhecimento de acordo com os sentidos. Mas isso é limitado, porque os nossos sentidos são limitados. A nossa visão é limitada. Estamos aqui nessa sala, não sabemos o que existe por trás dessa parede, nem dessa, nem quem está por trás da porta. Quando a porta abre, a gente não sabe quem vai entrar, porque a visão é limitada. Da mesma forma também, ainda bem, aqui nós não escutamos o som que está lá fora, né? Dos carros passando na avenida e tudo mais. Então, os nossos ouvidos também são limitados. E assim, o nosso paladar também é limitado, o nosso tato também é limitado. Os nossos sentidos são limitados. Então, pratyaksha não é a forma de adquirir conhecimento mais perfeita, embora na consciência de Krishna ela seja a primeira experiência de grande valor que desperta a nossa emoção espiritual. Mas não é o conhecimento mais seguro, o conhecimento que depende apenas da nossa experiência sensorial é limitado à nossa capacidade de experimentar sensorialmente. Já as outras duas formas recomendadas, a Anumana e Shabda, a Anumana é a lógica, também não é tão seguro, porque às vezes o raciocínio lógico nos leva a uma conclusão que pode não ser verdadeira. Por exemplo, de acordo com a filosofia, o exemplo mais tradicional de lógica é onde há fumaça, há fogo, né? Então, há fogo, há fumaça na montanha. Então, significa que há fogo na montanha. Mas os nossos sentidos, imperfeitos como são, podem identificar como fumaça apenas uma neblina ou algo assim que não seja exatamente proveniente, né, do fogo. E a Anumana, pela lógica, tanto da dedução como a indução, a Anumana não nos leva ao conhecimento perfeito, embora possa ser usado. Não é um conhecimento sem erros. Existem possibilidades de erros. Já o Shabda Pramana, ou o conhecimento que é revelado por Deus, é tido nos Vedas como o conhecimento mais perfeito, porque ele é dado de acordo com a percepção divina, ele é dado de acordo com o interesse de Deus de que nós tomemos aquele conhecimento. Assim, as escrituras reveladas são cheias de conhecimentos revelados. Claro que dentro do paradigma científico que conduz as nossas vidas, seria o menos significativo, porque é aquele conhecimento que é dado nas escrituras e que é dado como se fosse dado por Deus, mas pode-se questionar a origem das escrituras, a fidelidade das escrituras, a fidelidade do conhecimento dentro das escrituras, etc. Mas, ainda assim, é a base do conhecimento usada nos Vedas para transmitir o conhecimento. Severança, pega essa cadeira, dá para Carla para ela não sentar no chão. Então, esse é digamos assim, a introdução do que a sua filha tem. Ela vai voltar, não é? Ela vai voltar. Tá bom. Então, assim, eu vou apresentar aqui os meus apontamentos, como eu falei, e vocês
Vocês podem perguntar em cima disso. A gente é rápido, não vai ser muito prolongado, mas eu vou apresentar agora. Vamos arrumar aqui, professor? Deixa eu pegar primeiro. Ajeita a tela aí enquanto. Meu que você não falou. Mas ela falou. Bom, como eu falei, são apontamentos, não está... Não, são meus apontamentos, eles não estão preparados
na forma de exposição do PowerPoint, então nós vamos ter alguma limitação aí, tá? É uma coisa simples. Aí a epistemologia Vaishnava, como estamos apresentando, ela vai trabalhar com o conhecimento, com a aquisição de conhecimento, a validade do conhecimento, e o conhecimento depende dos sentidos. De acordo com os Vedas, o Vedanta Sutra, os sentidos podem ser para adquirir conhecimento ou para executar funções de trabalho. Para adquirir conhecimento, temos os sentidos aí representados pelos olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. Para exercer funções de trabalho ou ação, temos a voz, as pernas, as mãos, ânus e genitais. Além disso, temos o sentido interno, que corresponde à mente, que também é o sentido para a ação, para as funções da ação. E aí vem os 10 pramanas. Então, prama significa conhecimento, e pramana é conhecimento comprovado, conhecimento válido. Então, pramana seria sinônimo de episteme, aí, né? Epistemologia. Então aí tem os 10 pramanas, e o primeiro é Arsha, ou Arsha Pramana, Upamana Pramana, Artapati Pramana, Abhava Pramana, Sambhava Pramana, Aitihya, Chesta, Pratyaksha, Anumana e Shabda. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses. Eu já apresentei isso aqui em Belém mesmo, anos atrás, quando eu fui. Mas então, o Arsha Pramana é a declaração de um sábio ou autoridade. E às vezes as historinhas, por exemplo, né, que são contadas. Narada Muni é um dos sábios mais citados. Também temos o Brahma Samhita, que é a declaração de um sábio, Brahma, né? Brahma, que apresenta o conhecimento a respeito de Deus. Então, um sábio ou uma autoridade védica. Então, esse Arsha Pramana é considerado, a declaração de um sábio é considerado como um conhecimento válido, porque o sábio é uma pessoa de conhecimento, que viveu o conhecimento, que pratica o conhecimento. Então, quando uma pessoa dessa constrói uma teoria, essa teoria é considerada pelos demais como referência. Depois vem Upamana. Upamana é comparação. Então, estamos acostumados, né? Igual, menor, maior, e por aí vai. Ao fazer essas comparações com os sentidos, nós também estamos usando da nossa capacidade de adquirir conhecimento. Artapati, pressuposição, da mesma maneira. Um exemplo de Artapati é dado e podemos... É o seguinte: Artapati é pressuposição. Se diz assim, Krishna Das, um sujeito, uma pessoa, ou digamos, vou usar um nome assim, mais da nossa cultura para ficar mais simples ainda. Pedro é gordinho, mas Pedro não come durante o dia. Então, pressupõe-se que ele é gordinho porque ele come à noite. Ninguém o vê comendo durante o dia. Esse é o exemplo que é usado para explicar a pressuposição. Simples, né? Abhava é a ausência. Então, Abhava Pramana, você conhece as peças de um todo,
e você percebe a ausência de uma peça dentro do todo completo. Então você, pela percepção da ausência, você identifica que está ali, tal peça está faltante, e por isso esse conhecimento da falta daquela peça se dá pela ausência que estimula os sentidos. Sambhava inclusão. O exemplo clássico está por exemplo, uma quantidade de dinheiro. Pode ser também uma quantidade de cereais, por exemplo, sementes de açaí, ou qualquer outro tipo de fruta que a gente tem aqui, banana e tal. Então, numa dúzia de banana, nós sabemos que existem 12 bananas, e então 3 bananas estão contidas em uma dúzia de banana também. Então isso são os estímulos para a comprovação do conhecimento. A Itirriya Pramana já é diferente desses primeiros e se baseia na tradição, o conhecimento que é tradicional. E na Índia existem ainda ruínas de prédios que são de séculos passados, e até se diz de milênios passados. Tem perto de Delhi, ou em Delhi, Forte Vermelho. Você foi lá? O Forte Vermelho, que se atribui à construção feita pelos Pandavas, um grupo de irmãos que viveram por lá cerca de 5.000 anos atrás. Então esse forte, chamado Forte Vermelho, por tradição, é reconhecido como sendo construído pelos Pandavas. Se perguntar a qualquer pessoa, eles vão dizer: o Forte Vermelho foi construído pelos Pandavas. Eles defendem esse tipo de conhecimento, mas não há dados históricos de que realmente aquele forte tenha sido construído assim. Por isso, então, o tema é tradição. Também se tem aqui muito a tradição da cura pelas ervas famosas de Belém. O quebra-pedra, que é bom para dissolver as pedras dos rins. Então, aí se fazem esses xaropes que tem quebra-pedra, ou xaropes que usam alho e tantas outras ervas para curar os pulmões, ou doenças pulmonares, afecções pulmonares de diferentes origens. Então, isso é conhecimento tradicional, são os famosos saberes populares que se tornam válidos e utilizados tradicionalmente. Chesta é gesticulação, se transmitir uma mensagem através de um gesto. Então, o guarda de trânsito transmite mensagens com o apito e também transmite mensagens com a mão. Ele faz assim: segue, ou para. Então, essa gesticulação, também famoso no esporte, né? O V da vitória. O V da vitória, que aparece quando alguém sobe no pódio e coloca lá o V da vitória, assim, que venceu. Então, esses são esse chesta, ou gesticulação, todos esses símbolos representam um tipo de conhecimento válido, mas bastante limitado, claro. Depois vem pratyaksha, que já falamos, é a percepção sensorial, o que os sentidos podem nos apresentar, o que os sentidos podem nos comprovar. Essa percepção pratyaksha pode ser externa, através dos sentidos externos, como visão, audição, paladar, etc. E a percepção interna, através do sentido interno, a mente. Depois vem a anumana, que é inferência, já falei um pouco, dedução e indução. E depois vem shabda, a revelação, que também mencionei. De acordo com os Vedas,
o que está escrito nos livros é o que tem mais importância, é o conhecimento mais importante. Existem basicamente dois tipos de literaturas, e uma seria Shruti, que é o que foi realmente falado por Deus, e outra é Smriti, que foi composta em função do que foi falado por Deus. Um exemplo de Smriti que é seguido por nós é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é uma literatura que não foi diretamente escrita por Krishna, não foi falada assim, não foi revelada assim, mas ela foi revelada em segunda mão. Ela foi revelada no campo de batalha e depois foi contada através de Sanjaya. Então esse é o famoso Smriti. No caso do Bhagavad Gita tem imenso valor pela fidelidade de Sanjaya, pela fidelidade do conhecimento que foi revelado por Vyasadeva. Mas Shabda Pramana, então, é o conhecimento de mais importância para os Vaishnavas, né? O sistema epistemológico de maior importância. Esses três que estão aí na tela, Pratyaksha, Anumana e Shabda, eles contêm os outros 7 que foram mencionados. É o que nós vamos ver agora a partir da próxima projeção. São os principais Pramanas, os 3 Pratyaksha, Shabda e Anumana, e os derivados que estão contidos nele. Observem, por exemplo, Anumana, que é a lógica, aí entra Upamana, Artapati, Sambhava e Chesta. Upamana é comparação, Artapati é pressuposição, Sambhava é inclusão e Chesta é gesticulação. Tudo isso está em Anumana. Depois Pratyaksha, que inclui a bhava, a ausência, e Shabda, que inclui, olha que interessante, inclui, além de Shabda mesmo, que é a revelação, inclui Arsha e Aitiriya. Observem o valor que se dá às teorias dos grandes sábios. Olha a importância do indivíduo, a importância daquele que pratica o conhecimento, e então a sua teoria como é considerada como Shabda Pramana, o tipo de conhecimento mais elevado. E a Aitiriya também, a tradição que o povo reconhece, então é visto também como Shabda. Esses são os apontamentos que eu preparei, que eu tenho para meu próprio estudo e que eu trouxe para compartilhar com vocês esse tema sobre epistemologia Vaishnava. No livro que nós publicamos, são alguns artigos escritos por vários devotos. Esses temas são muito bem apresentados, especialmente no capítulo de Ramacharita Prabhu, que é um PhD, um professor de filosofia, e ele apresenta isso de uma maneira bem interessante. Esse livro está esgotado praticamente, nós vamos publicar o segundo volume em breve, que completa. O título do livro é Joias da Verdade. Eu nem tenho aqui para divulgar, não trouxe, porque já, como eu disse, está esgotado, mas é um livro bastante interessante. Nós estamos pensando em publicar o volume 2 também contendo o volume 1, porque para facilitar aqueles que estão, como um prêmio para aqueles que estão adquirindo o volume 2, adquirir imediatamente dentro daquela própria unidade já também o volume 1. E vamos publicar mais alguns artigos de vários devotos que são também acadêmicos, justamente para mostrar para a comunidade Vaishnava e para aqueles que querem estudar o movimento Hare Krishna, que o conhecimento que nós estamos apresentando não é especulativo, ou não é inventado ou criado de uma maneira circunstancial, porque viemos para o Ocidente e o Ocidente é formatado dentro
desse sistema, então nós também queremos inventar um conhecimento. Não, por esse estudo dos Brahmanas que é feito, esse estudo que é feito pelos acharyas ou os grandes mestres do passado, se demonstra que o conhecimento está baseado em revelação divina, está baseado em vivências dos grandes sábios e está baseado na prática do próprio processo da consciência de Krishna. E qualquer um que adquira esse conhecimento referindo-se a essas autoridades obterá o conhecimento perfeito, e praticando esse conhecimento ele terá o resultado desejado. O resultado do que se espera da prática de Bhakti, da prática de Bhakti Yoga, é desenvolver a pureza completa do coração, desapego do mundo, conhecimento espiritual, amor pela pessoa suprema. Esse é o objetivo último, e esse objetivo pode ser alcançado pelas práticas recomendadas de Bhakti Yoga, como recomendamos. Nós estamos aqui em Belém há muitos anos e a nossa congregação é pequena, bastante espalhada, não é muito concentrada. É uma congregação relativamente pequena, mas temos um trabalho de distribuição de livros já de algumas décadas. Muitas pessoas de Belém estão servindo ao nosso movimento em outros lugares do Brasil e até fora do Brasil, e como é o caso da Vrajna, que está na Índia, servindo na Índia. Então temos vários devotos que têm aproveitado, várias pessoas que têm aproveitado este conhecimento e praticado de uma maneira efetiva, assim, e nossas portas estão sempre abertas, e da mesma forma os nossos eruditos, as pessoas eruditas, estudiosas, estão sempre acessíveis para que possamos, através de discussões, através de interação com eles, obter o conhecimento necessário para praticar em nossa vida e obter o resultado de Bhakti que almejamos. Eu vou dar um tempo agora para que vocês façam perguntas, se quiserem. Eu vou tirar a projeção, mas se precisar a gente volta para esclarecer alguma coisa em alguma resposta. Obrigado. Se quiserem fazer pergunta, estou à disposição. Posso? Pergunta. Sim. Qual é a relação da perspectiva dessa comunidade de Hare Krishna, a ideia do Cristo cósmico do universo? Porque, como observamos, desde os inícios das eras, todo o mundo sempre teve uma espécie de iluminado que veio para reconstruir um templo para poder levar as pessoas para uma civilização e uma consciência de filho de Deus. Eu queria saber mais ou menos qual é a relação que vocês têm com essa ideia crística, no caso de um homem filho de Deus e fazendo parte da verdade. É interessante. Interessante a sua pergunta. Como é o seu nome? Esqueci, peraí. Felipe. Felipe. Prazer, Felipe, tê-lo aqui hoje. A ideia da personalidade suprema, Deus, que nós concebemos, vem dos Vedas. Por isso nós estamos apresentando esse tema hoje. Vem dos Vedas. Os Vedas são livros antigos que apresentam a verdade absoluta ou a pessoa de Deus em três aspectos. Eles dizem em palavras sânscritas: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman significaria a energia de Deus. Paramatma, essa energia de Deus localizada em todas as entidades vivas. E Bhagavan, a personalidade de Deus. Então, há cerca de 5.000 anos atrás, o mundo estava carente
de um iluminado, carente de uma pessoa que pudesse trazer o conhecimento, resgatar o conhecimento que havia se perdido na prática diária, devido às atividades cotidianas. Então, Krishna, essa pessoa suprema, veio a este mundo, apareceu neste mundo, na região da Índia, em Vrindavana, e trouxe o conhecimento que foi apresentado na forma do Bhagavad Gita, o livro principal que temos, e produziu esse conhecimento num momento de crise extrema entre uma família que se subdividiu em duas partes beligerantes, brigando por causa do reino. Então Krishna aparece nessa circunstância como o quadrigário de um dos guerreiros e fala o conhecimento transcendental a respeito da verdadeira identidade do indivíduo e como esse indivíduo pode alcançar a iluminação. Esse é o conhecimento que está contido no Bhagavad Gita. Então, dentro do que você perguntou, a resposta é essa. Krishna veio como esse iluminado e veio para dar o conhecimento capaz de trazer a iluminação para qualquer pessoa. Entendi. Esclarece bastante. Tá bom. Algo mais? Eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não. Por gentileza. O senhor fala em conhecimento. A gente tem o entendimento de que o conhecimento ele é adquirido na universidade, na escola, na academia. É o tipo de entendimento preponderante. A gente manda os nossos filhos para serem educados na escola e adquirirem conhecimento, em grande parte, lá. Então, Maharaj, se criou uma cultura de que todo tipo de conhecimento, para que ele seja considerado autêntico, ele tem que ser acadêmico. Então, as universidades estão criando máquinas como essa que nós estamos utilizando e está se separando a religião desse conhecimento acadêmico. Os próprios cientistas, eles guardam sua relação com Deus para um ambiente domiciliar, para sua família, para sua igreja, e dissociam a sua criação acadêmica da religião. De que forma, Maharaj, o movimento Hare Krishna ele pode promover essa reaproximação? A ideia do processo de Bhakti é que nós vivemos integralmente o conhecimento. Bhakti Yoga não é um processo que possa ser experienciado 2, 3 vezes por semana, em alguma hora, mas ela é assimilada internamente no eu e praticada a cada momento. É uma questão de mudança de consciência. Você compreende a sua verdadeira natureza, assume essa natureza e pratica esse conhecimento constantemente. O conhecimento dado na universidade, como ele foi organizado e sistematizado para ser apresentado na universidade, é apenas um conhecimento que nos estimula a compreender o meio ambiente externo de uma maneira muito mais rápida do que pela experiência prática. Então ele é dado de uma maneira formal, de uma maneira que a gente entende e faz grandes avanços muito rapidamente, mas ele não é suficiente para a experiência completa do ser humano. O ser humano, em qualquer condição, mesmo um conhecimento tecnológico, digamos, de engenharia, mesmo um estudante de engenharia, ele pode aprender todas as técnicas de engenharia, mas ele vai ter que começar a trabalhar como engenheiro e aprender a lidar com outros profissionais engenheiros, com outros profissionais de áreas próximas, como arquitetura, como o operário que trabalha com ferro, o calculista e não sei o quê. E ele vai aprender a trabalhar com essas pessoas, ele vai aprender a trabalhar no dia a dia com esses materiais da engenharia, materiais de construção. Isso ele vai adquirindo o conhecimento experienciado pelos seus sentidos e tal.
Então, o conhecimento na universidade, o conhecimento acadêmico, como é dado na universidade, é muito importante, principalmente porque ele é apresentado dentro de uma metodologia que pode ser reproduzida. Toda vez que se pensa em conhecimento, pode-se utilizar a metodologia para adquirir conhecimento. Mas o conhecimento da vida, a experiência de vida, é o dia a dia, a vivência do dia a dia que nos traz. E a experiência espiritual, ainda mais, é preciso, mesmo que seja vivenciado na intimidade do lar, na intimidade da igreja, etc., ele recebe ali o estímulo para viver aquilo em sua fé, com as virtudes que acompanham o seu progresso espiritual em todo o tempo da sua vida. O mundo, como está apresentado hoje, você descreveu uma parte, não quer dizer que seja um mundo ideal que a gente tenha que necessariamente aceitar. Nós não precisamos aceitar isso. Nós podemos aceitar a proposta de viver o conhecimento 24 horas por dia, em todo instante, aproveitando essa sabedoria da vida espiritual e a sabedoria do conhecimento material e aplicar para a vida. Tá? É isso mesmo? Era isso? Foi isso que você perguntou? Creio que seria a forma de unir as duas coisas, né, Marco? Creio que sim. O material, a experiência material de vida nós já temos intrinsecamente, porque nós temos o corpo, nós sentimos o nosso coração bater, nós temos fome, precisamos comer, nós temos que trabalhar, porque sabemos que trabalhando a gente vai obter, com o fruto do trabalho, recursos para comprar os alimentos que precisamos para sustentar o corpo. Então essa experiência material é muito sensorial, é fácil de ser comprovada. Agora, a experiência espiritual precisa ser estimulada. E essa experiência espiritual pode ser estimulada pelo conhecimento que vem dos livros e vem dos mestres. Só um minutinho. A nossa sociedade tem produzido muitos teóricos do conhecimento, né? E alguns deles, eu, assim, pela minha percepção da palestra, eu pude enquadrá-los como os sábios que produzem algum tipo de conclusão acerca da vivência mesmo em sociedade. E entre eles, eu me lembro que um poeta, né, Fernando Pessoa, e um pedagogo também produziram o que se chamaria de um conhecimento acerca de um ser integral, né? E conhecendo Bhakti pela minha vivência, pela minha experiência pessoal, poder-se-ia dizer que Bhakti é, na verdade, a materialização dessas teorias de conhecimento acerca do ser integral? Eu não conheço as teorias do ser integral, mas eu posso entender a construção do pensamento que você está fazendo aí. Bhakti é a expressão da nossa capacidade de amar voltada para Deus. É o amor puro que nós podemos compartilhar ou experimentar com Deus. Isso é Bhakti, é devoção. A palavra é devoção. Então, quando nós fazemos isso, nós nos purificamos de todas as nossas contaminações exageradas pelo convívio com a matéria. Então, podemos dizer que estamos vivendo a nossa verdadeira natureza interna, livre, com plena liberdade. Isso é Bhakti. E Bhakti tem diferentes graus, ela se desenvolve gradualmente até o nível puro, em que o amor puro, sem nenhum interesse egoísta, sem nenhuma contaminação, se estabelece. Se isso é a denominação do ser integral falado por esses teóricos, então pode-se dizer que sim. Mas
eu não seria a pessoa para fazer essa conclusão. Tá? Na universidade é predominante o uso da razão, né? A humana. E aí, pegando um pouco o que o Davi está falando, um revolta acadêmico e entra exatamente nesse conflito do uso da razão, para tentar justificar um conhecimento que é chato, não é humano, tentar apresentar isso. Então, como é que a gente vai fazer o uso da razão, assim, um bom uso da razão, para tentar apresentar esses conhecimentos espirituais no acadêmico? Certa vez eu vi o Maharaj Charadeva falando que é preciso de uma razão devotada, né? Como usar, como praticar isso de razão devotada? Então, a Prabhupada deu o processo, né? Nós não podemos nos desligar da capacidade de usar o nosso intelecto. Embora ele seja muito limitado, é um instrumento, uma ferramenta dada por Deus e nós devemos usar. Então nós devemos usar, devemos conhecer as teorias que são apresentadas nos livros, devemos conhecer o conhecimento como é dado em termos de revelação, chave da Pramana, e devemos praticá-lo. Praticando esse conhecimento, então nós vamos viver essa experiência de razão devotada. Nós precisamos praticar e apresentar da maneira que ela é dada pelos acharyas e encontrar a linguagem adequada, atual, para ser compreendida. Você quer falar? E eu assim, na maioria das vezes a racionalização da universidade acaba fazendo o sujeito desencante do mundo. E, tipo, esse excesso do uso da razão faz com que essa mística seja, assim, perdida. Perdida ou vista como algo inferior, não comprovado e tal. Mas existe também um movimento dentro da intelectualidade para se reviver a intuição, para se reviver essa natureza espiritual que nós temos e que se manifesta tanto pela intuição, essa mística. Existe também. Claro que não tanto quanto o movimento do academicismo, mas também existe isso. Pelo menos as pessoas têm consciência de que o homem e a mulher, né, modernos, perderam isso por um excesso, por um exagero científico, né? De fidelidade ao paradigma científico. Para te ver que foi colocado esses três sistemas de adquirir conhecimento, né? Pratyaksha, Anumana e Shabda como os principais, né? Já contendo os outros 7. E a princípio, realmente, você observa que até para se obter esse conhecimento mais sublime, né, superior, se faz uso também de Anumana e Pratyaksha, em certo sentido, né, mesmo. Porque, por exemplo, a ciência, né, a academia tem essa prerrogativa, né, que conhecimento válido é só aquilo que é comprovado, né? E aí quando se entra nesse campo, né, de Deus, da espiritualidade, a gente vai utilizar muito a Anumana, né, a dedução. Por exemplo, as pessoas falam, poxa, se essa vida, esse mundo é tão organizado, né, tudo assim, tão acontece com tanta harmonia, né, certamente que deve haver alguma inteligência, né, por trás. Aí seria Anumana, né? Então, se deduz. Aí a pessoa, ela se valendo do Shabda, né? Se valendo da revelação, ela vai aceitar o conhecimento superior espiritual. Aí ela vai passar a praticar, como o senhor falou aí, o cantar, né, do mantra, Hare Krishna, vai passar a praticar, e aí ela vai ter, como o senhor também
citou o verso, né? Esse pratyaksha, né? Ela vai ter essa experiência direta também pelos sentidos ou pela mente, né? Sei lá. Mas realmente é essa, a gente vê, né? Isso é o que eu quero dizer, né? Não sei nem bem uma pergunta, né? Mas é que se vê que essas três formas, né, elas acabam sendo utilizadas mesmo para alguém que está nesse caminho, né, superior, transcendente, né, de forma muito ativa mesmo, né? Acaba sendo utilizada, né? Ela não apenas acaba sendo utilizada, ela é estimulada para ser utilizada sempre. Nós, como as ferramentas, os recursos que nós temos são o corpo material, composto por sentidos para adquirir conhecimento, sentidos para a ação, composto por um sentido interno que é a mente, e também nós possuímos a nossa inteligência, o nosso falso ego. De acordo com a estrutura da psique dada no Bhagavad Gita, nós temos a matéria inerte, que é inferior aos nossos sentidos, temos os sentidos que são inferiores à nossa mente, temos a inteligência, que é inferior à nossa alma. A alma é superior à inteligência, a inteligência é superior à mente, a mente é superior aos sentidos e os sentidos são superiores à matéria inerte. Porque os sentidos modificam a matéria inerte, o resultado, nós estamos vendo o resultado do mundo de hoje, né? Produtos eletroeletrônicos, móveis, utensílios, armas e tudo mais, e também os resultados negativos que foram produzidos em termos de ecologia, né? do ambiente natural. Então, isso é a nossa utilização da matéria inerte. A matéria está aí. Eu posso usar esse computador ou esse sininho, né? Esse instrumento como instrumento musical, e posso usar como uma arma e atirar em alguém e machucar alguém. Então, a matéria não por si só, a matéria inerte por si só não tem poder de decisão. Os sentidos também não têm o poder de decisão, mas eles têm o poder de ação já. Então, a mente, que é superior aos sentidos, ocupa os sentidos nos seus endereços. Mas a inteligência é superior à mente, e ela deve fazer com que a mente crie, pense, raciocine de acordo com a cultura que ela adquire na inteligência. Então a inteligência traz as bases de deliberação para que a mente não fique completamente solta. E acima da mente está a alma. Quando a alma espiritual predomina, então a inteligência se torna espiritualizada, a mente se torna espiritualizada, os sentidos se tornam espiritualizados, e a matéria inerte é usada também para o prazer de Deus espiritual. Então, esse é o esquema, digamos assim, da ação, como é apresentado no Bhagavad Gita. Felipe? Posso completar com um comentário sobre esse mesmo tema que ele falou? Sim, sobre os dois. O cientificismo e a religião é uma questão que desde o início das eras até hoje ainda é debatida. Tem na cultura hebraica um mito, um fato verídico sobre a história da construção da Torre de Babel. Todos conhecem, eu acho. O que acontece? Existiam vários homens de vários gêneros que estavam tentando construir uma ziggurat, que é uma torre gigantesca, para tentar chegar no céu. E Deus, que é o Ser Supremo do Universo, vendo aquilo, confundiu a língua desses homens para que eles não continuassem naquele erro. E a tradução hermética para essa alegoria é que aquela torre, que é material, queria chegar na perfeição, que é Deus, sendo que por meios materiais. Essa torre, ela simboliza o cientificismo moderno dos homens ignorantes querendo chegar na perfeição por meios materiais. Então, o que acontece? A excelência suprema, como quero chamar, ele confundiu a língua, ou seja, a maneira de expressar a realidade, para que aqueles homens não continuassem no mesmo erro. A língua é a maneira de expressar a realidade.
todos falam de uma maneira diferente, mas falam a mesma verdade, ao fato das religiões. Então, o que acontece? Tanto a ciência moderna quanto a religião, eles estão falando de línguas diferentes. Eles querem chegar ao mesmo céu, que é a perfeição. Mas eles têm essa maneira de expressar diferente. Dentro dos 7 princípios herméticos, Gênesis do Registro, um dos princípios deles é a reconciliação dos paradoxos, para encontrar a gnose, que é o conhecimento. Então, a ciência, a religião, a fé e a razão sempre tem que estar juntos. Senão, se tiver só fé e não tiver razão, é uma fé cega e ela vai se autodestruir. E a mesma coisa é a razão. É a razão sem a fé se autodestrói. A razão cega também. Então, tem que ter essa reconciliação. É isso. Isso justifica mesmo. A proposta dos Vedas é que o indivíduo compreenda o recurso que ele dispõe, que o corpo material não é a identidade última dele, que ele possui esse corpo, mas ele não é o corpo, ele é algo além do corpo, ele é alma espiritual, e essa alma espiritual pode retornar ao mundo espiritual, essa alma espiritual pode viver a experiência espiritual, e enquanto não volta para o mundo, ela pode viver com esse mesmo corpo uma experiência espiritual. E essa é a proposta, então, dos Vedas, de viver uma experiência espiritual aqui, agora, com este corpo, sem esperar nada mais. Claro, quando nós levamos para a análise, quando nós levamos para justificar e validar o conhecimento, nós vamos entrar em várias searas desse conhecimento e passamos por onde você mencionou, sim, claro. Algo mais? Gustavo? Qual é a diferença de conhecimento e informação? A informação se limita a transmitir algum conhecimento oportuno, mas o conhecimento védico também pode ser chamado de informação, a informação que vem de Deus. Shabda Brahmana, a palavra Shabda significa som, Brahmana significa conhecimento válido, então pode ser considerado também uma informação. Agora, o conhecimento, ele é capaz de formar um indivíduo internamente, porque esse conhecimento experimentado pelos sentidos, esse conhecimento vivenciado, se torna vijnana, se torna prático, então ele pode modificar. E esse é o objetivo do conhecimento. A informação é um conhecimento com objetivos assim mais práticos, né? e oportunos para ser utilizado em determinadas circunstâncias. A palavra gesto, né? Gesto, gesticulação. Sim. Me chamou a atenção por ela transmite também um certo conhecimento sobre as danças e contos, passatempos de Krishna, são tudo através de gestos, né? Sim, é verdade. E é dito que esses gestos, antes da escrita, ela contava-os, ela remete a essa antiguidade mesmo, a essa era antes da escrita, os gestos. Como Chesta Brahmana, sim. Agora, como arte da dança e tudo, eu não sei a origem, não poderia lhe dizer a origem histórica dentro da cronologia, não poderia lhe dizer quando começou, mas a gente sabe pela pouca experiência com Bharatanatyam, que é essa arte da dança, que realmente a gesticulação demonstra os passatempos de Krishna. Só que eu não sei dizer isso em termos de tempo, sim, para confirmar o que você perguntou. Tá. Teria condição de eu formular mais uma questão? Pois não. Essa alquimia modificadora da personalidade das pessoas,
poderia, digamos assim, ser provocada através da implantação desse conhecimento no sistema de educação pública? Deveria. A Prabhupada queria isso. E nós podemos fazer isso. Mas no momento o mundo vive muita esperança de resolver seus problemas de acordo com as formas que eles têm. E nós estamos nos organizando cuidadosamente e, na medida da nossa capacidade, com muita calma, sem estresse, estamos nos organizando para que esse conhecimento possa ser gradualmente reconhecido e entusiasmar, estimular a liderança para que eles possam facilitar a entrada. Nós temos essa esperança também. Nós nos organizamos em comunidades urbanas e rurais. As comunidades urbanas são feitas por famílias que se congregam, mas não num local específico, delimitado. Elas se congregam em suas próprias casas, se encontram esporadicamente. E as comunidades rurais são estabelecidas dentro de um perímetro geográfico reservado. Aí se estabelecem as atividades agrícolas, pecuárias e de arte, da religião, de educação. E esses são os nossos projetos que queremos fazer valer para mostrar a sociedade como modelo. Ainda estamos muito longe disso. Só não podemos perder a esperança. Só dá licença para falar? Sim, Gustavo. Você quer o microfone? Não é necessário. É porque um tempo atrás eu passei por uma mudança assim, de concepção do que é o conhecimento, sabe? Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor. Tem uma amiga que ela, há uns 10 anos atrás, ela passou por uns problemas sérios, se converteu em uma igreja evangélica, né? E ela mudou muito, uma outra pessoa tranquila. E eu, conversando com ela, perguntei para ela assim, se ela, por que ela, se é uma igreja que ela tem bastante denúncia de corrupção, de coisas dentro da instituição, né? E assim, se ela, quando ela chegou na religião, se ela não, assim, vamos dizer assim, não olhou isso, né? E ela me falou assim, que quando ela procurou a religião, tudo que ela buscava era paz. Aí, examinando, assim, na verdade, eu sempre busquei a religião buscando conhecimento. E ela falou para mim que ela buscou a paz. Então eu comecei a diferenciar informação e conhecimento. Comecei a perceber assim, tem muita informação, mas o conhecimento, por exemplo, Deus é paz. Então, se eu não tenho paz, eu não tenho conhecimento de Deus. Então eu comecei a pensar assim, que conhecimento é quando você é o que você conhece. Informação você tem aquilo, né? Você sabe a Bíblia de Bhagavad Gita, de pós salteado, mas a pessoa não tem aquilo na essência, não incorporou aquilo, não é aquele conhecimento, ela não é o conhecimento, ela não tem conhecimento, você tem informação. Eu comecei a perceber isso, aí eu comecei a mudar a minha concepção de que é o conhecimento, sabe? E assim, trabalhando nisso, nesse sentido. Assim. Faz sentido, né? Porque você conhece a sua conclusão, tem tudo a ver mesmo. A palavra conhecimento, que em grego a gente já apresentou agora como episteme, em sânscrito é brahma ou também é jnana, tem várias concepções. No Bhagavad Gita, Krishna declara o conhecimento como humildade e como desapego. E Krishna dá uma série de denominações para o que é conhecimento. Então, mas começa com humildade. Então, nós devemos incorporar o conhecimento,
qualquer que seja ele, devemos incorporar o conhecimento espiritual. Em qualquer nível devemos incorporar, porque essa incorporação vai criar uma dinâmica de avanço espiritual. E o que nós queremos é isso, é avançar espiritualmente. Mesmo que ao incorporar aquele conhecimento a gente ainda não seja iluminado, avançado, mas aquele conhecimento incorporado vai criar uma dinâmica tal que vai nos levar à iluminação, vai nos levar ao avanço espiritual. Devemos sim assimilar isso. Se Krishna diz no Bhagavad Gita que vários tipos de pessoas procuram por Deus, né? Uma delas são os aflitos, que procuram paz, que procuram tranquilidade, harmonia, e outros são aqueles que procuram o conhecimento para praticar o conhecimento. Outros são aqueles que procuram por curiosidade, para tentar compreender o que é. E ainda tem aqueles que procuram como meio de vida, como meio de sobrevivência. Então, são 4 os tipos que procuram. E todos eles têm resultados diferentes. Mas, pela prática, todos eles podem chegar ao resultado final. E o que nós esperamos é isso, o resultado final, a iluminação final do que o conhecimento pode nos trazer, que é o desapego do mundo e o apego a Krishna, o apego a Deus, a pessoa suprema. Considere que Krishna é Deus, então o apego a Deus, o apego à pessoa suprema, a essa relação com a pessoa suprema. Tá? Você quer falar ainda? Só concluir 3 tópicos. Eu não sei quem foi que falou lá atrás sobre as danças Chesta. Dentro do hinduísmo, houve comentários que falam sobre que o mundo ele teve até hoje 4 idades. Um estado de algo universal que ele assumiu várias formas nessas 4 idades. O que acontece? Em todas essas 4 idades teve uma maneira de expressar a santidade e a iluminação por meio de uma forma, um símbolo. Então, o que acontece? A primeira idade, que era a idade de ouro, a outra era de prata, bronze, hoje é de ferro, é o que me contaram, em que o homem ele só pode encontrar o estado de santificação novamente pelo ritualismo, pela religiosidade, pela cerimônia. Da cultura egípcia sempre existiu aquele tipo de dança árabe, porque era uma maneira de eles expressar a religiosidade deles por meio de gestos cerimoniais, onde eles poderiam despertar essa capacidade de estar ligado à supremacia, né? Deus do universo. Então a dança veio junto com o ritualismo. A verdadeira dança ela veio no meio da religião. Depois ela se popularizou como uma arte popular. Felipe, ele mencionou a dança específica da Índia. E é nesse ponto que eu quis dizer que nós não temos a origem dentro do templo. Foi só por isso que a gente parou aí, porque é a dança indiana, como ele mencionou, era a dança indiana, né? Agora, é interessante sua informação sobre outras culturas. Sim. E quanto ao que vem da personalidade que ela citou, porque ele está acompanhado com os sistemas de ensino de hoje em dia, eu acho que esse seria um grande mal da sociedade atual, deles não influenciarem muitas pessoas a encontrar uma ideologia, um equilíbrio espiritual nas instituições. Porque se a gente pudesse influenciar cada vez mais e mais, assim, no meio social, e isso expandiria um pouco mais o conhecimento e a sabedoria das pessoas. É verdade. E quanto ao conhecimento, gostaria de falar que ele poderia classificar por conhecimento e sabedoria, porque o conhecimento em si ele é um acúmulo de informações
uma pessoa pode ter todo o conhecimento do universo, mas não significa que ele vai ter a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento que vem da parte de Deus, no caso, o conhecimento divino. Então, tinha que classificar e tentar separar e discernir aquilo que é sabedoria e aquilo que é conhecimento. Entende? Eu acho que é isso que eu gostaria de falar, pelo menos hoje. Né? Obrigado. Obrigado pela sua contribuição. Hare Krishna, então, vamos concluir. Obrigado. Então, queremos mais uma vez agradecer a vocês por terem participado dessa nossa programação. Agradecer especialmente ao nosso visitante, Maharaj Navantari, que se dispôs a vir de longe para nos abençoar aqui com tantas palavras de sabedoria, né? E torcer para que brevemente ele possa retornar novamente aqui em Belém, né? E possamos organizar novamente esses encontros, ok? Hare Krishna! Hare Krishna! E agora a gente vai servir